Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram esse final de semana? Tudo certinho? Então vamos aqui entrar logo aqui no nosso assunto de hoje. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Beleza? Então, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Tudo bem? Tá tudo bem, pessoal? Boa! Pessoal entrando ao vivo aí. Nelma Poli, Vandina Campos, Júlia. Bem, Júlia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal perguntou aqui ao longo da semana passada. Tem muita gente nova chegando aí, né? Então, através dos stories lá, né? No stories do Instagram, das perguntas, né? Então, aqui mesmo no Facebook, né, no YouTube também, nosso canal no YouTube, o pessoal que acompanha a gente também pelo nosso podcast, tem perguntado sobre o assunto da Assembleia de Vozes, né, da Assembleia de Vozes. Então, eu falei en passant, né, falei de passagem sobre a Assembleia de Vozes em algum programa anterior, né, e suscitou muitos questionamentos. As pessoas entenderam a importância, né, intuitivamente da Assembleia de Vozes, as pessoas entenderam que a Assembleia de Vozes é algo que pode ser muito útil, mas querem saber assim, de onde é que vem essa história, para que serve, né? Qual que é o fundamento, como é que faz. Então, não vou responder tudo agora, né? Mas vamos começar a encaminhar aqui um pouco e amarrar algumas coisas que a gente tem falado ao longo dessas últimas semanas. Então, tem um princípio aqui que é o seguinte. A gente tem que imaginar o seguinte, que a nossa cabeça, ela funciona de um jeito seletivo e de um jeito mimado. Vamos entender assim. Isso vai ajudar a gente vai ajudar bastante a gente aqui. Então, olha só. Primeira coisa é que a nossa cabeça, ela vai selecionando algumas coisas, né? A nossa mente, ela vai selecionando algumas coisas. Ou seja, a gente não está 100% orientado na realidade, né? A gente não está orientado na realidade a partir de 100% das ideias que a gente tem. Isso é importante a gente saber. Mas, né, algumas ideias, às vezes, aparecem ali no primeiro plano. Algumas ideias, às vezes, aparecem ali como se estivessem falando mais alto, como se estivessem, né, com uma voz mais forte no nosso ouvido. Tá? Então, isso é o que faz a mente ser seletiva. Então, às vezes, olha só, por que às vezes a gente erra? Isso é uma coisa importante a gente ter na cabeça. Olha, às vezes a gente tem na nossa cabeça, né, que é importante a gente entregar um certo trabalho, né, num certo prazo, né? E a gente tem que entregar, às vezes, um laudo, um relatório, às vezes a gente tem que entregar um produto num prazo que a gente combinou. Tinha uma pessoa aqui que estava me contando uma história fantástica, né, de que ia se casar e aí tinha mandado fazer lá a aliança, né? E com o ourives lá específico, né, que estava ali com ela, o ourives da família, que já tinha feito coisas, né, para a família, etc, etc. E o ourives falou assim, olha, pode deixar, eu vou entregar o teu anel aí, faltam 2 semanas para o casamento. Aí depois, né, passou, né, faltava 1 semana apenas, ele falou, não, eu vou entregar aí, faltando 1 semana para o casamento. E aí na véspera ele falou assim, não, eu vou entregar. O cara só entregou a aliança do casamento 3 semanas depois que o casamento tinha sido realizado. Então assim, olha, alguma coisa aconteceu muito grave ali, porque é o tipo de coisa que você tem prazo para entregar, né? Quer dizer, entregar uma aliança de casamento depois do casamento, você vai frustrar maximamente o noivo, né? Vai dar um problemão, né? O cara é louco, assim, o cara vai ser processado, a noiva, né, por cima era advogada, assim, o cara tá em apuros, né? Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, por que a gente erra? Por que a gente faz essas cagadas, né? Por que a gente perde prazo? Por que a gente se confunde, porque a gente pensa uma coisa e faz outra. Em geral, porque a nossa mente é seletiva. Então, olha só, ela vai selecionando, né? A nossa mente deveria selecionar as coisas mais importantes. A nossa mente deveria selecionar as coisas superiores. A nossa mente deveria selecionar aqueles valores que são importantes para a gente, para poder orientar a nossa ação, não é verdade? Isso é que a mente devia selecionar. Mas, existe uma estrutura, que um dia eu posso aprofundar nesse assunto, existe uma estrutura na nossa cabeça, que sempre faz assim, olha só. Entre selecionar o importante e o urgente, em geral, nossa cabeça seleciona o urgente, né? Isso pode complicar pra caramba a nossa vida, né? Pode complicar pra caramba a nossa vida. Se a gente não tá atento, se a gente não tá esperto, né? Se a gente não tá orientado, se a gente não sabe disso, a gente, em geral, vai acabar incorrendo neste erro, ou neste truque, né? Nessa alteração. A nossa cabeça sabe que tem coisas que são importantes, mas às vezes aparecem coisas que parecem mais urgentes, né? Mais urgentes. Então, olha só, é importante entregar, né? É importante entregar a aliança na data específica lá do casamento, no caso de eu ter sido um ourives encomendado para isso, né? De eu ter sido um ourives encomendado para isso, contratado para isso. Isso é muito importante. Mas podem aparecer coisas que parecem mais urgentes. Ah, apareceu um cliente ali, Ih, eu tô com um fecho quebrado aqui do meu cordão. E olha aqui, parece que caiu essa pedrinha aqui desse meu anel. Você pode pregar? Não, posso pregar.
Então, essas pequenas coisas urgentes, elas podem jogar as coisas importantes para muito depois. De tal modo que você pode nem mais conseguir tocar nessas coisas, né? Eu sei que as coisas, a gente não consegue mais tocar, a gente perde de vista. E aquelas coisas que eram tão importantes para mim, né? Estão tão distantes, por quê? Porque eu fui colocando entre, né, a minha pessoa, entre o meu desejo, entre a minha necessidade, entre as minhas aspirações, né, e as coisas urgentes, e as coisas importantes, eu fui colocando um monte de coisa urgente, né, que tem menos valor, que é menos importante. Então, a Assembleia de Vozes, né, a Assembleia de Vozes, ela funciona, sobretudo, né, para ir inscrevendo a gente nesse domínio, que é o domínio da importância. O domínio das coisas que de fato importam para o meu coração. Essa é uma das funções da Assembleia de Vozes, né? É uma das funções da Assembleia de Vozes é essa. O contato habitual. Então, o que é a Assembleia de Vozes? A Assembleia de Vozes, né, é uma assembleia, como o nome diz, na qual a gente elege as pessoas que vão participar desta assembleia. A gente elege aqueles sábios, aquelas pessoas importantes, aquelas pessoas maduras, aquelas pessoas que poderiam nos dar um bom conselho, aquelas pessoas que a gente poderia se identificar. E todos os dias a gente vai até essa assembleia pegar alguma ideia desses sábios, pegar alguma, confrontar uma coisa que a gente tem que fazer na vida com a vida desses sábios, com a vida desses santos, com a vida desses heróis, com a vida dessas pessoas que fazem sentido pra gente, com a vida dessas pessoas que podem nos entender. Essa é a ideia da Assembleia de Vozes. A Assembleia de Vozes, ela inscreve a nossa vida naquelas coisas que são importantes, naquelas coisas que são centrais pra gente. Elas nos ajudam a conseguir botar peso nas coisas. Olha, bem, um fecho, imagina só esse ourives, né? A pessoa chega, aí, meu fecho do meu cordão tá quebrado. Ele fala, não tem problema, deixa aqui que depois eu te entrego, né? Isso é urgente, mas não é importante. O importante ali era entregar uma aliança na data específica. Agora, parece que isso, assim, mas então, qual que é a relação da Assembleia de Vozes com isso? Ora, a Assembleia de Vozes, né, a importância dela é que ela vai te amadurecer, entre outras coisas, né? Ela vai te amadurecendo. Ela vai te amadurecendo. Ela vai te dando ali uma profundidade, ela vai te dando uma gravidade, ela vai te dando uma centralidade, ela te ajuda, né? Ela te ajuda a você não ficar com a cabeça dispersa, né? Ah, veio uma demanda, eu corro atrás dessa demanda. Veio outra demanda, eu corro atrás daquela outra demanda. De tal modo que você não consegue, né? Se você tem essa cabeça dispersa, você não consegue produzir coisas robustas na vida. Os seus projetos ficam para trás. Né, os seus projetos ficam para trás, os seus interesses, né, a sua biografia, ela vai ficando sem forma, né, os seus interesses, eles vão ficando também um pouco sem muita estrutura, sem muita fronteira, você não sabe muito mais o que você quer, o que você pretende, você vai sendo sugado, vai sendo tragado, você vai sendo disperso, né, você vai ficando disperso. Quando uma pessoa, ela vive na base de atender urgência, ela deixa de fazer aquelas coisas que são importantes. Né? Isso a gente precisa ter sempre na nossa cabeça. As urgências, elas sempre vão aparecer. Agora, em geral, as urgências aparecem por quê? Porque a outra pessoa que está te demandando, ela não foi organizada, ela não foi competente, ela não está assim também tão motivada com a vida dela, e ela acaba jogando para você a responsabilidade de resolver problemas que ela deveria ter resolvido. E aí, como você, né, é uma pessoa que, né, claro, você vai querer ser bom, você vai querer ajudar o outro, você tende a botar as urgências na tua agenda. Mas isso não pode, olha só, fazer isso é a receita para você se ferrar, né? Então vamos tomar cuidado com essa coisa da urgência, né? As urgências, elas sempre vão aparecer. E como é que a gente toma cuidado? Bem, elegendo aquelas pessoas que a gente habitualmente conversa, que a gente habitualmente dialoga. Como é que eu faço isso na prática? Bem, na prática, sim, você vai escolher 3, 4, até 5 pessoas que você, né, entende que são pessoas superiores, pessoas que você... Assim, olha, esse sujeito aqui, ele realizou uma obra, ele tem uma vida interessante, ele tem uma vida que faz sentido, né? Ele tem uma vida que faz sentido, ele tem uma vida que tem substância para mim, ele tem uma vida que tem substância, ele tem uma vida que eu olho e falo, poxa, eu gostaria de ter uma vida parecida com a dele, né? Ou então você fala assim, não, eu entendo as coisas que esse sujeito fala, né? Essa é a ideia da Assembleia de Vozes. Você vai eleger 5 pessoas e todos os dias, e podem ser mortos ou vivos, né? Então pode ser pessoas que já morreram, você pode estar na tua Assembleia de Vozes, de repente, sei lá,
um São Bernardo de Claraval, por exemplo, você lê os textos dele e aquilo ali faz sentido para você. Fala, pô, esse sujeito aqui, ele me entenderia se eu convivesse com ele. Ele me entenderia se eu convivesse com ele. Eu entendo as coisas que ele escreve. Quer dizer, eu não conseguiria escrever como ele, é óbvio, ele é muito mais adiantado, muito mais profundo, né, muito mais, né, espiritualizado do que eu, mas eu entendo o que ele está escrevendo. Então ele é um sujeito que pode, né, ser elegido para entrar na sua Assembleia de Vozes. Né? Então você vai pegar os textos dele e habitualmente, todos os dias, você vai dar uma bicada no texto dele. Vai dar uma bicada no texto dele. Você vai ler, você vai começar a ler aquilo ali. De tal modo que aquelas ideias, as ideias dele, a profundidade do espírito dele, né, a visão aguda que ele tem sobre a realidade, né, comecem a ser a tua realidade também. Você, de tal modo que em alguns anos você comece a pensar como ele. Né? Não ter medo de ser influenciado é fundamental. É para isso que serve a Assembleia de Vozes, para você ser influenciado. Essa ideia de pensar com os próprios miolos, né? Então aquela escola chamada próprio miolismo, né? Você pensa com os próprios miolos, isso é uma bobeira, né? Não tem nada que valha no teu miolo, né? Não tem nada que valha na tua cabeça, até que você encha a tua cabeça com ideias boas, com sentimentos bons, né? Com perspectivas boas, com desejos bons, né? Até que você faça esse trabalho, que é um trabalho às vezes com uma vida inteira, não tem nada de grande coisa na tua cabeça, nem na minha. Então pensar com a própria cabeça, sob certo aspecto, é inútil, né? Sob certo aspecto, você não está pensando com a tua cabeça, você está pensando com chavões do mundo que você não botou ali como próprio, né? Você ainda não botou como teus. Então essa é a ideia da Assembleia de Vozes. É você, de fato, ser influenciado. Você, de fato, aprender a pensar, aprender a ver o mundo como aquela pessoa vê. Aprender, daqui a pouco, a dar as soluções que aquela pessoa daria para os seus problemas. As pessoas dariam para os seus problemas. Por exemplo, eu já falei, vocês sabem, tem um sujeito que está na minha Assembleia de Vozes, chama-se Julián Marias. Né? Julián Marias, né? Um filósofo espanhol. Ele é o maior gênio da filosofia? Claro que não. Né? É um filósofo até sob certo aspecto secundário, né? Pequeno. É um filósofo que nem entra no grande rol dos filósofos da humanidade. Né? Não é mesmo. Não é mesmo. Né? Não é um gênio. Não há nada de genial na filosofia do Julián Marias. Mas a ideia não é essa. A ideia não é ser genial. A ideia é o seguinte, o Julián Marias, ele é um interlocutor. Ele poderia ser um interlocutor. Eu conseguiria ser aluno do Julián Marias. Eu conseguiria conviver com o Julián Marias. As coisas que o Julián Marias fala fazem sentido para mim. Né? Fazem sentido para mim. Dito de outro modo, é como se eu estivesse inscrito numa escola de pensamento. Né? Então, eu gosto de pensar como o Julián Marias pensa. Eu gosto de dar as soluções que o Julián Marias daria para os problemas dele. E como é que a gente sabe? Como é que a gente faz isso? Ora, a gente vai, né, por exemplo, você pega a biografia, se tiver a biografia disponível, né? Então tem uma biografia do Julián Marias, uma autobiografia dele em 3 volumes, está ali longe, eu não vou conseguir pegar para vocês agora, né? Mas você lê aquilo tudo e vê, né, como é que ele viveu, né, como é que ele arranjou a namorada dele, como é que ele casou, como é que ele tocava o casamento, como é que ele resolveu os problemas financeiros dele, tá tudo lá. Você vai pensar, é mais ou menos assim que ele faria. Aí você vai lendo aquilo e fala, pô, realmente, interessante, umas ideias interessantes aqui. E depois você lê os livros de pensamento dele. O Julián Marias, por exemplo, tô falando de mim, não tô falando que ele tem que ser, não tem que estar na tua Assembleia de Vozes, não, tá? Tô falando da minha. Ele, por exemplo, tem vários vídeos, né? Tem vários áudios dele na internet. Então é bom ouvir a voz dele, né? É um sujeito que eu escolhi que é contemporâneo, né? Ele é falecido já, né? Mas você vai ouvindo a voz dele, vai dando ali né? Você vai ouvindo o tom que ele falava coisa, você vai vendo como é que ele dava as soluções, o jeito dele pensar, a energia que ele põe quando ele está falando de certas verdades, que para ele são verdades e outras coisas são verdades eternas. Pronto. Então ele é um sujeito que vai te moldando. Essa é a ideia da Assembleia de Vozes. É você deixar se moldar. É você parar, né? A gente parar com essa ideia de que a gente tem que raciocinar com as próprias ideias, com a própria cabeça, né? Com a nossa própria... eu sou muito original. Não serve nada a tua originalidade, né? A tua originalidade serve para você ficar lá embaixo. Não tem nenhum sujeito que tenha sido original, né? Que não tenha se apoiado no pensamento, na vida de outros grandes sujeitos. Não é isso? A originalidade, qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa que tenha tentado escrever um livro, qualquer pessoa que tenha tentado pensar uma única vez, sabe que isso é maximamente difícil, é impossível ter uma ideia original. É muito difícil. Em geral, o que a gente faz é dar uma contribuiçãozinha para a coisa, uma contribuição pequena. E é assim mesmo com todos eles, com todos os grandes sujeitos da humanidade, foi assim. A pessoa não dá à luz, né? Não vai parir, né? Uma ideia 100% original, isso não existe. A pessoa pega, em geral, uma escola, uma tradição, uma coisa que já existe e muda uma coisinha, acrescenta, perfecciona, explica melhor. Em geral, é isso que se faz, né? Então, pronto. Por que você vai ser diferente? Por que você vai parir uma ideia genial? Por que você vai parir uma vida absolutamente criativa? Isso não vai existir. Para fazer a coisa de modo consistente,
colocando o que é importante, né, no centro e deixando as urgências apenas orbitando, né, de tal modo que elas não interfiram nas tuas ações, né? Como é que você faz isso? Se espelhando na vida de grandes sujeitos. Na vida de grandes sujeitos, né? E é bom ter sujeitos diferentes. Por exemplo, imagina só que você é católico. Então você só vai escolher santo. Fala, olha, pode ser muito útil, é legal, né? Pode ser muito útil, é legal. Mas escolha uma pessoa que não seja santa ainda, né? Talvez ela esteja mais próximo, talvez ela tenha ali uma, né, tem uma outra coisa ali que pode estar mais próximo da tua vida, não está tão desconectado, não tá tão distante, né? Então é bom a gente ir mapeando, né? É bom a gente ir variando, por assim dizer. Né? Variando, por assim dizer. O pessoal está se declarando para minha esposa, olha só que coisa extraordinária. Tem umas 15 pessoas aqui que falaram que querem minha esposa na Assembleia de Vozes dela. Eu concordo mesmo, né? Então é uma pessoa notável. Né? Minha esposa é uma pessoa notável. Agora, me perguntaram isso. Marido e mulher podem estar na Assembleia de Vozes? Não. Não, porque é outra função, você está entendendo? É outra função. Né? Então, minha esposa não pode estar na minha Assembleia de Vozes e meu marido, né? O teu marido não pode estar na tua Assembleia de Vozes. Por quê? Porque eles são teu marido e tua esposa. Pô. A função deles é outra. Não é para misturar uma coisa com a outra. Né? Você não precisa ir lá e fazer exercício de imaginação, de projeção. É só você ir lá e perguntar para ele. Né? Então, pronto. É mais simples do que isso. Então, não é para estar. Marido, esposa, não é para estar na Assembleia de Vozes. Tá? Professores podem estar? Devem estar. Professores vivos, professores maduros, professores que, de fato, fazem diferença para você, pessoas que, de fato, mudaram a tua vida. Elas devem estar na tua Assembleia de Vozes, é evidente, né? Evidente. Então, por exemplo, o Julián Marias, estou dando exemplo dele porque está à mão aqui, né? O Julián Marias é um sujeito que, quando eu comecei a ouvir os áudios dele, eu li os livros dele antes, né? Me impactou, mas a voz dele, a presença dele, o modo como ele conduz um raciocínio, como ele conduz um pensamento, como ele conduz uma explicação, aquilo me impactou de modo muito profundo. Eu falei, olha, eu gostaria de conseguir me expressar mais ou menos desse jeito, né? Eu gostaria de conseguir me expressar mais ou menos dessa forma, né? Claro, com a minha particularidade, com as coisas que, né, do meu jeito, etc, etc, né? Mas ele foi um sujeito ali que fez, que eu falei, olha, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter esse modo, né, essa condução, essa cadência. Pronto, então você vai imitando, é literalmente isso. Uma coisa é imitar, a outra coisa, né, você vai imitar, e tá bom, isso tem que ter também. Outra coisa é perguntar, né? Então você vai perguntar para a pessoa que está na tua Assembleia de Vozes, né? Como é que você fez? Como é que você faria tal coisa? Você se põe imaginativamente, né? É assim mesmo que faz, você se põe imaginativamente. Então, para isso, você precisa ter o quê? Né? Primeiro, escolhido, né? Os nomes da Assembleia de Vozes. E depois, uma rotina de encontro, né? Uma rotina de contato, né? Uma rotina ali de estar com aquela pessoa. Então, como é que você faz isso? Você vai separar, né? Vai separar 3, 4, 5 minutos por dia para pegar um texto, para ver um problema que está na tua cabeça, né? Para ver uma questão que você tem que resolver, né? Então você vai lá e confronta, né? Você vai lá e vai confrontar essa questão, né? Esse pensamento, essa dúvida com a vida daquela outra pessoa. É assim que, em geral, a gente faz. A gente vai descompactando isso aqui, né? A gente vai explicando melhor sobre esse assunto, né? Ao longo das próximas, de algumas semanas aí para frente, ainda tem bastante encontros aí para frente, tá? Mas aqui é só uma ideia, né? Uma ideia para a gente jogar um pouco mais de claridade, né? E animar, sobretudo animar vocês a fazer a Assembleia de Vozes, né? Ter esse exercício, esse é um esforço necessário, né? Um esforço que me parece muito necessário e pode ajudar muito mesmo, né? Pegar um livrinho, escrever ali o nome das pessoas, escrever ideias centrais das pessoas, né, que vocês escolheram para a Assembleia de Vozes, isso é fantástico, isso é muito importante. Então, assim, eu lembro quando eu comecei a montar minha Assembleia de Vozes, eu pegava ideias ali do Julián Marias, ideias do Lavelle, ideias de São José Maria Escrivá, e colocava, né, botava entre aspas, né, botava ali as ideias, de tal modo, olha, é assim que ele está vendo esse problema, é assim que ele está vendo a vida, é assim que ele está vendo a circunstância, é assim que ele está vendo a situação, né, e aquilo ali vai te moldando, e você se torna uma pessoa única, né, porque é a tua personalidade, junto com as influências desses outros, né, compaginadas de um certo modo, que vão moldando o teu tônus, vão moldando a tua capacidade de resposta, vão moldando a tua ação no mundo, né? Isso é fantástico, né? Então essa é um pouco a ideia. A gente volta a falar sobre isso mais lá pra frente, tá bom? E nos vemos amanhã, porque já estourou nosso horário aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, né? Amanhã nos vemos no mesmo horário. Um abraço e até mais.